Então, amigos, damos início aqui ao nosso curso direcionado para o concurso da Defensoria Pública, o concurso dos servidores da Defensoria Pública. Aqui no INPA você vai se preparar completamente para esse curso. E hoje eu inicio tratando sobre legislação institucional, uma disciplina de tamanha importância para você que quer alcançar a aprovação nessa seleção pública que acontecerá em 2019. Então, na tela aí eu preparei para vocês uma ementa tratando sobre os principais pontos que nós vamos abordar, tá? Antes de mais nada, meu nome é Alan Roque, eu sou defensor público do Estado da Bahia, e aí eu coloquei para vocês na tela, vocês estão acompanhando aí, os principais pontos que nós vamos abordar nesse primeiro bloco. Nós vamos tratar do histórico da ciência judiciária, vamos falar um pouquinho também de Defensoria Pública e Constituição. Nos demais blocos eu vou falar sobre a Defensoria Pública, também na Constituição Federal, e vamos fazer um enfoque mais direcionado à jurisprudência do STF, que a UNEB certamente ela vai cobrar isso de você. Já no bloco seguinte, eu falarei sobre Defensoria Pública e Constituição do Estado da Bahia e mais algumas outras leis atinentes, e vamos depois mergulhar para tratar sobre as questões. Então, venham aqui para mim que eu vou começar agora a falar sobre essa principal temática que vai cair no seu concurso. Como eu disse antes, essa disciplina ela é obrigatória em todos os cargos que vocês vão concorrer para essa seleção pública. Então, tanto no cargo de agente administrativo, tanto no cargo de analista, essa disciplina ela é obrigatória. Então, você precisa conhecer todas as nuances que envolvem a instituição para, no dia da prova, você acertar o que foi perguntado. Pois bem, então, vamos agora tratar rapidamente sobre o histórico da assistência jurídica no âmbito nacional. Já vocês vão ver aí na tela que esse apanhado histórico é importante até aqui mencionar, porque você vai entender muitos dos casos, muitas das questões atinentes a essa história, a essa evolução da questão da assistência jurídica. Então, você precisa conhecer um pouquinho dessa história, porque isso vai te dar conhecimento para avançar nessa seara. E, portanto, eu coloquei aí, vocês acompanhando na tela comigo, que a história da assistência jurídica a nível Brasil, inicialmente ela começou fazendo uma confusão entre a isenção de custas, ou seja, entre a gratuidade da justiça e também a questão do acesso feito pelo Estado, patrocinado pelo Estado para os mais pobres. Portanto, inicialmente, nós vamos acompanhar analisando cada uma das constituições até chegar na nossa atual, nós vamos analisar como isso se deu. E, portanto, você tem que ter a seguinte ideia a princípio, que a legislação ela fazia uma confusão, ela misturava muito dos termos entre isenção de custas e patrocínio judicial para os mais pobres. E isso ocasionou uma verdadeira uma confusão mesmo entre os termos. As pessoas confundem assistência jurídica, assistência judiciária e gratuidade judiciária. E isso se deu, como vocês estão percebendo aí, pela própria história do Instituto, que a própria lei fazia confusão. Mas isso você não vai errar, porque nós vamos tratar aqui com vocês cada ponto dessa temática. E avançando um pouquinho, inicialmente, a história da assistência jurídica no Brasil, ela se deve mais à questão do patrocínio que era feito pela advocacia privada, ou seja, a advocacia privada, e aqui por todos nós temos o Instituto dos Advogados Brasileiros, e aqui como destaque José Tomás Nabuco de Araújo. Então, assim, ali nós podemos dizer que foi o primeiro germe
para o nascimento de uma instituição que um dia veio a ser chamada de Defensoria Pública. Portanto, eu posso afirmar que a história da assistência jurídica, ela meio que nasceu dessa assistência judiciária que era feita por advogados remunerados pelo próprio Estado. E aí, como destaque principal, nós temos a assistência judiciária do Distrito Federal. E avançando mais nessa seara, e aí vem aqui para mim, que eu vou tratar sobre a Defensoria Pública e também a evolução das constituições até chegar na nossa atual, até chegar na Constituição de 88, que foi aquela que deu uma verdadeira reviravolta nessa temática. Eu preciso dizer a vocês que estão aí buscando conhecimento para ser aprovado nessa seleção pública, que a Constituição de 1934, ela, como eu já falei antes, né, que a lei fazia essa confusão entre assistência jurídica, assistência judiciária e gratuidade. Vejam na tela aí que o próprio texto constitucional ele dizia o seguinte: a União e os Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando para este efeito órgãos especiais, assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos. Ou seja, a própria lei, ela não separava, ela não teve esse cuidado de repartir, né, até para facilitar um entendimento, o que seria a questão do acesso à justiça gratuito e o que seria o não pagamento, né, ou a isenção dessas taxas obrigatórias para ter acesso ao judiciário. Portanto, a primeira Constituição, ela tratou da temática, mas de maneira mais genérica, sem fazer a especificação de quem seria esse órgão com essa incumbência. E aí, as constituições posteriores, eu só fiz remeter rapidamente, porque esse curso aqui é intensivo, não vou ficar muito tempo perdendo tempo aqui tratando sobre história, mas é importante que vocês saibam que a Constituição de 37, 46, a de 67 e 69, elas eram omissas, né, especialmente quanto à temática, ou elas davam um tratamento bem genérico, bem lacônico sobre a temática. E aí, que no processo de redemocratização, nós vamos ver já já, foi que a Constituição de 88, ela deu um fundamento maior. E aqui, a nossa primeira observação nessa temática mais histórica, aqui nós vamos situar a Lei 1060, né, de 50, que foi aquela primeira que tratou sobre a concessão de assistência judiciária aos mais necessitados. E isso vocês vão ver com o professor de processo civil, que essa lei ela foi em parte, né, revogada pelo novo Código de Processo Civil. Portanto, vocês precisam ter em mente que o tratamento da assistência judiciária ou jurídica, como a lei fazia a confusão, e a gratuidade judiciária, ela sempre assim acompanhou o texto constitucional, alguns momentos de omissão, mas sem um tratamento específico, um tratamento mais direcionado à separação ou mesmo a indicação de quem deveria fazer, quem teria essa incumbência de dar esse acesso à justiça. Então, caminhando aí, eu chego no principal ponto. E aqui vocês venham comigo. Nesse ponto aqui, eu vou tratar com vocês sobre o processo de redemocratização e a Constituição de 88. Certamente, a questão, certamente essa seleção pública, ela vai exigir de você um conhecimento a respeito da Constituição de 88. Isso é questão obrigatória. Jamais uma seleção para a Defensoria Pública em qualquer dos seus cargos. Foi como eu falei aqui. Essa matéria vai cair no cargo de analista, no cargo de técnico e nos outros cargos também. É uma disciplina obrigatória e, como questão obrigatória, eu tenho
questionamentos a respeito da Defensoria Pública na Constituição de 88. Então, para ficar mais evidente essa matéria, eu faço aqui, né, inicialmente, uma breve introdução de que o processo de redemocratização ele foi muito importante para especificar, para apontar quem seria o principal agente, o principal instrumento, o principal órgão do Estado com essa incumbência de dar acesso à justiça. Então, nesse processo de redemocratização, a Constituição de 88, ela consagrou a assistência aos hipossuficientes como direito fundamental. Então, percebam, a doutrina ela fala que o acesso à justiça ela seria um meio para assegurar um direito, ou seja, seria um meio para você tutelar um direito que foi violado ou que se encontra em vias de ser violado. Então, assim, sem o acesso à justiça, eu não tenho como consagrar, não tenho como materializar um direito. Então, quando eu falo em acesso à justiça, eu falo na forma que eu tenho de franquear o acesso ao judiciário. Só que franquear esse acesso é muito pouco se eu não consigo abranger aquela parcela que não tem condições de ingressar no próprio Poder Judiciário. E aí, portanto, a Constituição de 88, ela trouxe a garantia do acesso à justiça como um direito social fundamental prestacional. Então, na tela, vocês vão acompanhar comigo que a Constituição de 88, ela consagrou que o Estado deveria prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Percebam aqui que a Constituição de 88, diferente das anteriores, que fazia aquela confusão entre assistência jurídica, judiciária, entre isenção de custas, enfim, a nossa, ela consagrou com a natureza jurídica de direito fundamental. Portanto, aqui eu tenho uma norma que não pode passar por que não pode ser assim extirpada do corpo da própria Constituição. Por quê? Trata-se de direito fundamental. E Ingo Sarlet, ele chama isso de direito fundamental social prestacional. Percebam, o que isso quer dizer? Isso eu dou ao Estado a obrigação, eu dou ao Estado o dever de assegurar o acesso à justiça amplo, gratuito e restrito para aqueles que se encontrarem com o direito violado ou ameaçado. E como eu falei, a Constituição de 88, ela modificou esse panorama, né, nesse contexto de redemocratização, e ela utilizou, né, ela partiu para uma mudança significativa nesse serviço assistencial. Eu vou voltar aqui à tela um pouquinho para que vocês percebam que no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, fala que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita. Então, eu coloquei aí na tela para vocês perceberem que essa mudança na nomenclatura não foi uma mudança à toa, não foi uma mudança sem significado. Essa mudança, ela se deveu especialmente à necessidade de assegurar amplamente esse acesso à justiça. Agora, acesso à justiça não se confunde com assistência judiciária, nem com assistência jurídica. Eu posso falar que acesso à justiça é algo mais amplo que vai englobar não só a assistência jurídica, como a assistência judiciária. E nesse ponto aqui, quando eu falo em assistência jurídica e assistência judiciária, há uma grande diferença entre as expressões. E essa diferença que o legislador constitucional ele empregou, né, ele mudou o termo de assistência judiciária para jurídica, isso não foi à toa. Por quê? Porque eu posso afirmar para os senhores que toda assistência judiciária ela é jurídica,
mas nem toda jurídica ela será judiciária. Portanto, a assistência jurídica, ela é mais ampla, ela engloba a assistência judiciária. Então, venham aqui comigo para ficar mais claro essa temática. Eu falei que o legislador constitucional, ele nesse processo de redemocratização, ele garantiu que a assistência jurídica seria um direito fundamental e, para alguns, social prestacional. E quando ele modificou, quando ele utilizou a expressão assistência jurídica, ele quis conferir algo a mais do que o simples acesso ao judiciário. Quando eu falo em simples acesso ao judiciário, estou me referindo à assistência judiciária. Mas o que o legislador utilizou foi a expressão assistência jurídica, que é algo maior, que é algo que engloba, que é algo que contém no seu conceito a expressão assistência judiciária. Então, Alan, o que seria, portanto, a assistência jurídica? A assistência jurídica seria o dever que o Estado tem de conferir o acesso ao judiciário daquelas pessoas hipossuficientes, bem como de orientação para os direitos, bem como numa atuação extrajudicial. Portanto, quando eu falo em assistência jurídica, eu não estou limitado ao acesso ao judiciário. Eu tenho algo maior, eu tenho algo que envolve o conhecimento, o esclarecimento de certos direitos e até mesmo a resolução extrajudicial de uma demanda que não exige a atuação do Poder Judiciário. Porque quando eu falo em acesso, quando eu falo em assistência jurídica, eu estou me referindo ao simples direito de ir ao judiciário e pedir uma providência. Tá? Então, se limita ao acesso ao judiciário. Quando eu falo em assistência jurídica, é algo maior. Além disso, engloba outras obrigações por parte do Estado em relação ao esclarecimento, em relação a toda uma assistência que não depende do Poder Judiciário. Tais como a educação para direitos, que é uma temática que vem crescendo no bojo das defensorias públicas no Brasil, ou seja, a defensoria pública ela vai orientar o sujeito para exercer um direito, por exemplo, ou ela pode também convidar as partes e resolver ali, intramuros, dentro da própria defensoria pública, aquela demanda, sem que isso necessite da atuação do Poder Judiciário. Portanto, como eu falei, é algo maior que engloba, portanto, no seu bojo, a questão da assistência judiciária. E vocês vão voltar comigo aí na tela, que essa previsão da entidade governamental responsável pela assistência jurídica, isso foi a grande novidade do Constituinte de 88. Ou seja, o legislador constitucional de 88, nesse processo de redemocratização, além de assegurar a garantia da assistência jurídica como direito social prestacional, ou seja, um direito fundamental, ele também indicou quem seria a entidade, quem seria a instituição responsável por essa assistência. E aqui é que entra a Defensoria Pública. Vejam que a Defensoria Pública ela vai entrar aqui como uma instituição essencial à função jurisdicional. Ou seja, sem ela não seria possível aqui o sujeito tivesse o acesso à justiça. Ou seja, seria dar com a mão e tirar com a outra. Se o legislador ele institucionalizou esse direito fundamental, ele também trouxe a reboque a instituição com essa incumbência. Então, quando ele instituiu a Defensoria Pública como sendo o órgão, como sendo a entidade responsável por franquear esse acesso à justiça, ele meio que fechou esse ciclo. E isso é importante
aqui ressaltar, porque foi a única Constituição que estabeleceu quem deveria prestar essa assistência e colocou lá no artigo 134 da Constituição a Defensoria Pública. Agora, venham aqui comigo que eu preciso explicar para vocês um outro ponto também muito importante. Como eu falei, o legislador constitucional, ele garantiu assistência jurídica, né, aos necessitados e também colocou quem seria a entidade responsável por permitir esse acesso à justiça. Só que ele foi além. Ele foi além. E ele colocou a Defensoria Pública exatamente separada dos demais poderes. E isso não foi à toa. Eu costumo dizer que essa posição topográfica da instituição responsável por franquear o acesso à justiça, leia-se, a posição topográfica, a organização da Defensoria Pública dentro do texto constitucional não foi à toa. Por que não foi à toa? Quando o legislador ele colocou a Defensoria Pública fora dos demais poderes, ele quis passar o seguinte recado. Essa instituição, que ela é essencial, tá? Ela é essencial à função jurisdicional do Estado, ela não pode ficar submetida, subjugada aos outros poderes. Então, quando o legislador constitucional, ele colocou a Defensoria Pública fora dos demais poderes, como uma instituição extrapoder, fora dos demais poderes, ele quis dar um recado que foi o seguinte, olha, criei uma instituição com essa incumbência, vocacionada para permitir o acesso à justiça e coloquei ela numa posição de não subordinação. Ou seja, eu coloquei ela fora dos demais poderes para que ela pudesse cumprir a sua missão com total isenção. E aí nós vamos ver mais adiante, quando eu tratar sobre a autonomia que essa instituição ela ganhou com a Constituição de 88. E na tela vocês vão acompanhar comigo tudo isso que eu acabei de falar aqui, ou seja, a posição topográfica da Defensoria Pública num Estado democrático de direito. E como eu falei, ela está no título, 4º da Constituição Federal, que é o título que fala sobre a organização dos poderes, e dentro desse título eu tenho 4 capítulos, O capítulo 1º, que fala sobre o poder legislativo, o 2º sobre o poder executivo, o 3º, o poder judiciário, e o 4º aqui eu tenho das funções essenciais à justiça. Aqui é que está a Defensoria Pública junto com o Ministério Público, junto com a Advocacia Pública e Privada. Ou seja, quando o legislador colocou a Defensoria Pública divorciada, apartada dos demais poderes, ele deu o seguinte recado, que ela deveria ter uma função de controle sobre a atuação de cada um dos poderes estatais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, venham aqui comigo, isso quer dizer que a Defensoria Pública, ela goza de uma posição no texto constitucional que permite até mesmo ir de encontro aos demais poderes. Ou seja, enfrentar os demais poderes para resguardar aquele acesso à justiça daquela população hipossuficiente. Então, isso é de uma importância tamanha, que o Supremo ele já julgou um ladinho, eu vou colocar aí na tela para vocês, dizendo que é impossível eu vincular a Defensoria a qualquer outra estrutura de Estado. Essa foi a ADIM 3569 de Pernambuco, que lá o Supremo entendeu que quando eu vinculo, quando eu coloco a Defensoria dentro
do Poder Executivo. Isso violaria a Constituição na medida em que o legislador constitucional ele não quis vincular essa instituição a nenhuma estrutura de Estado. Vejam a magnitude dessa posição topográfica. Então, daqui eu já posso afirmar que é uma instituição extrapoder, que é uma instituição que ela está vocacionada para conferir o acesso à justiça daqueles que nada têm e que tudo necessitam. Comigo, vocês vão voltar aqui para rapidamente tratar, antes de terminar esse bloco, sobre esse instrumento de acesso à justiça, que é a Defensoria Pública, que ela se encaixa exatamente na primeira onda renovatória de Mauro Capelletti. Aqui é só passar um pouquinho mais de conhecimento, algo um pouco mais complexo sobre a temática. Se lá o seu examinador te perguntar, você pode afirmar que a Defensoria Pública ela se encaixa na primeira onda renovatória quando eu trato sobre a questão do obstáculo para o acesso à justiça, de Mauro Capelletti. Ou seja, assistência aos mais pobres dá uma força à instituição, coloca ela aqui como sendo esse instrumento de democratização e universalização desse acesso à justiça. Portanto, ela entraria aqui na primeira onda renovatória. A segunda onda renovatória, só para constar aí na tela, né? Ela diz respeito à representação dos interesses difusos, que a instituição também faz. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. E na terceira onda renovatória, fala sobre a superação das barreiras ao acesso à justiça. Então, isso nós vamos ver um pouco mais adiante, no decorrer desse nosso curso intensivo para a seleção de servidores públicos da Defensoria Pública da Bahia. E lá nós vamos trabalhar, por exemplo, a questão dos obstáculos, né, que impedem o acesso à justiça. E para finalizar aqui esse nosso primeiro bloco, quando o legislador ele consagrou esse direito fundamental do acesso à justiça, como eu falei aqui, no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, ele vinculou a essa instituição que deveria ter essa incumbência, ou seja, vocacionada para isso, que seria a Defensoria Pública. Portanto, há aqui uma relação muito próxima entre o artigo 5º, inciso 74 da Constituição, com o artigo 134, que fala sobre a instituição que tem essa incumbência, que é esse instrumento que permite o acesso à justiça. E aqui eu posso afirmar que a Defensoria Pública ela vai ter uma natureza jurídica, né? Ela tem essa feição de cláusula pétrea. Por quê? Porque eu não posso suprimir ela da Constituição, porque se eu suprimir, eu vou matar um direito fundamental, que é o direito de assistência jurídica integral e gratuita. Portanto, os exames, eles tem exigido esse conhecimento e você vai afirmar lá que Defensoria Pública pode ser compreendida como uma cláusula pétrea, ou seja, é algo que não está submetido a um processo de exclusão do texto constitucional, porque vai aqui atacar, vai matar um direito fundamental. E nós vamos dar uma paradinha aqui nesse bloco e voltaremos já, dando continuidade à análise da Defensoria Pública no texto da Constituição Federal, e eu vou abordar alguns outros temas correlatos que a Constituição ela imprimiu, a exemplo da sua autonomia. O que só consagra o que foi dito, que esse direito fundamental ele tem uma instituição vocacionada para isso, que é a Defensoria Pública, e ela está apartada dos demais poderes, e então essa separação dá a ela essa independência para atuar, e eu vou falar já como
se dá essa independência, como isso materializa a chamada autonomia da Defensoria Pública. Voltaremos já já.